Olá, estudantes. Eu sou o professor César Mangolin, da disciplina Metodologia e Prática do Ensino de Filosofia 1. Vocês estão no final do semestre, desse segundo bloco do semestre, né, em período de provas, enfim. Eu estarei, obviamente, atento até o último dia do período letivo para as dúvidas, as dificuldades aí que vocês precisarem. Portanto, contem comigo aqui e mandem mensagens, etc. Esse final de processo sempre é também um bom momento para um balanço das coisas que nós discutimos, né? E para reflexões, né? Aí um curso de filosofia, né? É sempre um bom momento para que a gente possa avançar aí na análise, na crítica do nosso objeto, no caso da disciplina, que foi pensar aí em alguns, né? Dos problemas envolvidos na prática docente na área da filosofia. Mas também alguns temas são próprios da filosofia, da educação, enfim, né? E não só dos problemas, né, mas a disciplina tem, pelo próprio objetivo da disciplina, né, a ideia de refletir com vocês alguns recursos que podem ser utilizados aí no dia a dia, nas aulas, etc. Ah, isso nós fizemos no material escrito, nas videoaulas, né, enfim. Eu gosto de insistir nesse nosso espaço aqui para refletirmos sobre essas coisas, dando um passo adiante ali, né, das aparências. Isso pode parecer, às vezes, pessimista, né? Mas, o professor é pessimista com relação à educação, não sei o quê e tal. Vejam, não é ser pessimista tentar partir da realidade objetiva, né? Isso é sempre bom, né? Postular a objetividade é uma tarefa sempre bastante interessante, né? Desafiadora, mas interessante, né? Então, manter os pés no chão não é ser pessimista, né? Ser pessimista é ser derrotista, né? Abandonar o barco, né? Enfim, jogar a toalha, como se diz no popular, né? Ser otimista demais, né? E no antônimo desse pessimista, né? Esse otimista que é mistificado tanto quanto, ele é um tolo, na verdade, né? Aí temos dois extremos de tolices aí, né? Tanto do pessimista, que é um derrotista, quanto do otimista demais, que mistifica a realidade, né? E que age como se fosse um líder de torcida organizada, né? Assim, nós vamos sempre à vitória e tal, não sei o que. Não, né? Eles perdem, todo time perde, né? Que costuma sair, então, da realidade por força da confusão, né? Do que se chama de otimismo com manter o astral elevado, né? Na verdade, uma mistificação da realidade que não nos leva a canto algum, assim como esse outro derrotismo bobo que se confunde com pessimismo. Na verdade, assim, a gente precisa pensar a filosofia dentro da educação, não como se existisse assim uma escola ideal e uma filosofia ideal, né? Assim, aquela coisa, né? No mundo das essências, né? O platônica, esta coisa ali existindo de forma pura, né, e cristalina na sua essência, e como a gente faz, né, o simulacro dela aqui, né, com algumas imperfeições, mas tentando imitar a essência da coisa. Nem era isso que o Platão pretendia, né, vocês já aprenderam isso. O, então não existe isso, né, assim como não existe o humano perfeito, o ideal, né? A essência do humano e o humano real, né? Lembra que o Spinoza criticava isso, e vejam que o Spinoza é do século XVII, né? Ele dizia que ao construir um humano ideal em todo, né, desviado do humano real, o que a filosofia fez foi construir uma sátira e não uma ética até. Daí que ele propõe, né, a construção de uma ética de outro tipo.
O, então, tentar partir objetivamente da realidade, do que é da reflexão possível, né? Da escola e da educação e da filosofia dentro disso no nosso tempo. Esta semana, né, eu tô aqui falando com vocês hoje é dia 3 de junho de 2025. Nesta semana, né, nós tivemos notícias relacionadas a esse universo da educação aqui no Brasil, que expressam um tanto, né, da loucura que a gente está vivendo. Nós tivemos uma intervenção em direções das escolas, né, pela Prefeitura de São Paulo, por exemplo. Nós tivemos uma professora um professor foi agredido, né? Isso acontece cotidianamente, né? Mas um professor que foi agredido por estudantes, um professor que se viu obrigado a pedir demissão porque ele, em algum momento, resolveu, ao falar de traços culturais diversos, né? Se eu não me engano, ele estava falando sobre o tempo, alguma coisa desse tipo. Ele resgatou algo, né? Do universo mítico de povos africanos, como se resgata sempre, né, coisas do universo mítico religioso de povos europeus, né, que tornaram o cristianismo uma religião dominante aqui por força de ser a religião do dominador, né? E esta tudo bem, né? O pessoal não acha ruim, né? Mas enfim, ao citar ali, portanto, a cultura de um povo africano, ele sofreu perseguição dentro da escola, de pais de alunos, etc., e se viu obrigado ali a pedir demissão da escola, ou foi demitido da escola, né, para tentar escapar dessas violências. Ao mesmo tempo, né, em Minas Gerais, isso eu nem sabia, nem sei se isso acontece há muito tempo, né, mas eu não sei se em todas as, se é do estado ou se é de alguma cidade, né, mas em Minas Gerais se impôs a leitura da Bíblia em determinados momentos das aulas. Eu não entendi bem se era uma disciplina em algum momento ali da escola. Vejam, isso não tem nada a ver com religião, né? As pessoas falam, não, o professor não é cristão. Então, não tem problema algum não ser cristão, né? E como não tem problema algum ser cristão, assim, a princípio, né? Não tem problema nenhum ser candomblessista, ser umbandista, ser budista, ser shintoísta, ser muçulmano, o que quiserem, né? Ou não ter religião alguma, também não tem problema algum, né? Aqui no nosso país, né, a nossa Constituição nos garante a liberdade religiosa, a liberdade de crença, né? Portanto, né, até legalmente, né, não há problema algum quanto a isso. E é de uma infelicidade, claro, sem tamanho, né, que existam grupos que tentem impor, né? E é sempre a mesma coisa, né? As coisas que foram impostas continuam sendo impostas, né? Mas que tentam impor, né, uma dada visão de mundo, uma dada forma de viver a vida, uma dada fé e etc, etc. É lamentável isso, né? E não é generalizado, né? Mas esses grupos são estridentes, né, e provocam essas violências. E o caso que me pareceu mais simbólico, né? Uma professora que infartou e morreu enquanto era cobrada ali pela coordenação da escola dela por relatórios, por metas, por uma série de atividades, inclusive algumas são administrativas, são burocráticas, né? E a professora não estava cumprindo com elas todas ali. Ele devia estar já, né, num nível de estresse bastante avançado e acabou passando mal ali e morreu. Eu convivo bastante com professores, né? E de fato a gente percebe.
principalmente para os professores da educação básica, né, um nível de estresse muito grande, uma cobrança muito grande, né, principalmente nessas questões. E isso é bastante curioso. Quanto mais tecnológicas as coisas vão se tornando, mais vão se informatizando, mais complicadas e burocratizadas essas coisas ficam, né? Então, os professores eles se veem ali, né, na necessidade de abrir diários eletrônicos e, ao mesmo tempo, apostilas e atividades que vão para os celulares dos estudantes e depois eles têm que já contabilizar essas notas numa rede também ali que está nos computadores, né? E isso tudo é monitorado e esses dados são vigiados e os resultados são cobrados e essa coisa toda. E isso não está só nas escolas particulares, né? Isso está nas escolas públicas também. Então, nós vemos profissionais mal remunerados, o que é uma constante aí, né, para trabalhadoras e trabalhadores no Brasil, né? Mas profissionais mal remunerados, com uma responsabilidade muito grande, né? Principalmente esses que lidam, né, com crianças, adolescentes e tal, uma responsabilidade bastante grande ali, porque além do processo ali do ensino e aprendizagem, você tem um cuidado ali, né, com a segurança, com a vida daquelas pessoas que estão sob sua responsabilidade, e extenuados, né, porque tem que dar ou quando trabalham numa escola só, né, com uma sobrecarga de trabalho. No geral, é necessário ter aulas em mais de um lugar, né? Às vezes mais de dois ou mais de três, enfim. Então, nós temos professores com três, quatro, cinco escolas, às vezes três, quatro, cinco empregos, né? Eu conheço um que é amigo próximo, que ele foi na atribuição das aulas na rede pública, né, do estado, e aí ele conseguiu duas aulas de manhã e duas aulas à noite e uma hora no meio da tarde de alguma coisa ali que tem a ver com reunião pedagógica e tal. Enfim, com acompanhamento de algum projeto, o que faz com que ele esteja, né? Para que ele possa dar duas aulas de manhã, ele tem que acordar muito cedo, ele tem que ficar alerta o dia inteiro, porque ele tem que cumprir, né, essa etapa, né, do ir e voltar, e depois esse horário da tarde que ele cumpre a distância, e algumas escolas exigem que ele vá até a escola. E depois, de novo, à noite, né, se deslocar até o colégio para dar mais duas aulas só e tal. É, e ele escuta, conversando, ele escuta dos estudantes, vendo até a condição dos professores, ele escuta dos estudantes que o sonho deles é no ensino médio, né? Em periferia aqui da região onde eu moro, que o sonho deles é conseguir alugar um carro para ser Uber. Porque ele está dizendo, olha, sendo Uber, trabalhando não sei quantas horas por dia, eu sinceramente não faço ideia do quanto isso pode dar, mas nas contas dele, sendo Uber e trabalhando não sei quantas horas lá por dia, ele consegue pagar o aluguel do carro, não é nem um carro próprio, é um carro alugado. Ele consegue pagar o aluguel do carro e receber uns R$ 4.000 por mês. R$ 4.000, que para algumas realidades brasileiras, né, se a gente pensar em áreas mais urbanizadas aqui, né, em São Paulo e a região metropolitana de São Paulo, não é um salário que te permite viver bem mesmo, não é mesmo, né? Não é, claro, né? Tem trabalhos muito mais extenuantes, né? E pagando menos que isso, né? Nas 44 horas semanais, e às vezes passando por sábado, por domingo e assim vai. Mas com R$ 4.000 ninguém consegue pagar aluguel,
e se alimentar e se vestir, e pagar luz, água, gás e etc, etc, decentemente, né? A gente sobrevive de alguma maneira sempre, né? Mas assim, não é que seja uma vida muito razoável. E esses R$ 4.000 que esse rapaz, né, lá do ensino médio está pensando em obter com o Uber, é às vezes mais até do que esse cara que está dando aula para ele está recebendo por mês pelas aulas todas, né? Assim, e não recebe. Ele tem, enfim, aí cada estado tem uma realidade distinta, as cidades e tal, né? Mas ele tem, acho que quase 30 horas, né, de trabalho semanal, e por essas 30 horas limpo ali, né, líquido, ele recebe mais ou menos isso, né? Insisto, sobrevivente sobrevive, né, de qualquer maneira, aí, enfim, mas não é que isso nos dê uma vida digna, e diante da quantidade de trabalho que isso gera, né, diante da quantidade de empenho, de estresse, né, enfim. Enfim, eu estou dizendo isso tudo porque, né, pensar a escola objetivamente, pensar a educação objetivamente, e pensar o lugar da filosofia dentro disso, exige que a gente reflita sobre esses dados do cotidiano, né? Sobre a realidade própria, né? Que nós enfrentamos no cotidiano escolar. Em que, né? Ou para onde, ou para que a filosofia pode contribuir dentro de um quadro geral de disciplinas, num quadro geral que também, no geral, não, não tem lá, não é encarado, né, como algo necessário de se apreender, né, como formação importante para a vida, né, mas que no quadro geral é visto só como, né, uma maneira como a gente pode chegar logo ao final desse processo para ter o certificado necessário para se poder arrumar um emprego e essa coisa toda, né? Onde é que a filosofia entra nisso exatamente, né? Ah, não é verdade que o aumento da escolarização e do nível de escolarização por si, né, melhora as condições de vida das pessoas só por isso, né? Não é verdade. Aliás, assim, estatisticamente dá pra gente, e historicamente dá para a gente observar que a universalização da educação faz reduzir os salários de profissões antes consideradas qualificadas. Isso acontece desde o século XIX. A gente percebe isso, né? Isso vai acontecendo o tempo todo, né? Ah, não é verdade que o avanço da informatização e da digitalização da vida tem tornado as coisas mais razoáveis, mais atrativas e muito menos tornado as pessoas mais inteligentes. Pelo contrário, né? Nós estamos vivendo um processo de emburrecimento coletivo bastante grande, né? Ao atribuir tarefas que antes exigiam, né, da nossa criatividade, né, das nossas habilidades, enfim, atribuir essas tarefas a, né, ali um recurso digital, eletrônico ali, imediatamente pode dar uma resposta simples e rápida, como dizia um professor que eu vi agora há pouco, mas sempre sobre o passado, né? Dado que o que nós estamos chamando de inteligência artificial não lida com o que não existe, não lida com o que pode ser criado, né? Isso só a nossa capacidade é criativa, né? A inteligência artificial não é. E aí nós demos um nome para esse negócio de inteligência, o que é um grande equívoco, né? Nós deveríamos ter chamado isso aí de um sintetizador em larga escala, né? Ou um sintetizador de informações, né? De alta velocidade. Você pode chamar, porque o que ela faz é isso, né? Você lança ali alguma coisa
Esse sistema reúne as informações existentes, né, e nem todas, né, mas faz uma seleção ali de informações e joga aquilo ali tudo rapidamente para você. E você vai, claro, né, sintetiza e te dá uma informação sobre coisas que já se foram, né, né, nós estamos caminhando de costas para o futuro, né, olhando para trás. Nós perdemos a dimensão criativa. As pessoas estão cada vez com maiores dificuldades de produzir um texto simples, né? De conseguir escrever algo com começo, meio e fim que seja razoável. Até professores, né? Que recorrem, eu já vi professores recorrendo a esses sistemas para produzir as próprias aulas, né? Ele cria plano de aula, ele cria slides para as aulas, ele cria tudo, né? Bibliografia, e a pessoa não pesquisa, não faz mais nada, né? Então, nós estamos vivendo um processo de emburrecimento muito grande. E, ao mesmo tempo, um tempo de centralização, né, na figura do indivíduo, né, e, portanto, um tempo de individualismo, de egoísmo, de soluções que são dadas pela aparência das coisas, né, no nível só da opinião, sem profundidade alguma, e que gera violências de todo tipo. E né, e assim, num futuro imediato, né, numa conjuntura, sem pensar na conjuntura, né, do médio prazo, do longo prazo, do médio prazo, de incertezas profundas, né, nível mundial, né, mundo em transformação, ninguém pode saber exatamente. Existem coisas bastante promissoras, interessantes, enfim, né, que podem que acendem a esperança, né, em um mundo mais razoável, em condições de vida mais razoáveis, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a, o processo que pode permitir, né, com que esta coisa que a história está prenhe, né, que é de uma possível esperança palpável, né, não é ilusória, é palpável, né, de construção de relações mais razoáveis. Essa história está prenhe disso ao mesmo tempo em que ela tenta se desvencilhar de uma porção de tragédias anunciadas que podem acontecer também, né? E catastróficas, né, se ocorrerem, né? No caso de uma guerra em larga escala, né, envolvendo potências nucleares, essa coisa, e principalmente potências decadentes, né, como o caso dos Estados Unidos, vários países ali da União Europeia, a Inglaterra, que saiu da União Europeia já, que estão se armando e se preparando para uma guerra que, se ocorrer, aí ninguém tem como condições de dizer se vai ou não, nós não temos condições de saber o resultado disso, né? Assim, o impacto disso para o prosseguimento da vida no planeta. Enfim, eu falava isso na outra aula e insisto aqui de novo, e dessa vez tentando chamar a coisa bem mais perto da gente, assim, né? Da nossa, do nosso cotidiano, para tentar forçar, né, a reflexão, assim, ó, não é ali no nível, ali na tampa da cabeça, né, que a gente pensa essas coisas e mistificando as coisas, né? Nós pensamos isso a partir dos pés mesmo, fincados na realidade. Ora, onde que a filosofia entra nisso? Qual é o nosso papel nisso, né? Nosso papel como docentes, o nosso papel como pensadoras e pensadores, como gente que estuda, né? Ou faz de conta que estuda, né? Ou então, né? Ó, vejam como a gente mesmo acaba se identificando com isso, né? Qual é o nosso papel, às vezes, né? De muitos de nós que apenas estamos cumprindo protocolos em busca de um diploma, de um certificado que vai nos garantir umas aulas a mais, ou um emprego a mais, ou qualquer coisa assim, né? Não é o conhecimento e a reflexão que estão em questão, né?
Se algum de vocês, aliás, chegou até esse ponto aqui, escreva depois ali no comentário no vídeo para eu saber, entendeu? Escreva mesmo para eu saber, porque senão eu vou ter a certeza plena que nenhum de vocês assistiu sequer essa aula aqui. Vocês vejam, é aula ao vivo, era o momento da gente se encontrar aqui para debater essas coisas de viva voz, né? Uma reflexão conjunta ali, coletiva, sobre esses problemas. Vocês não participam disso, né? Será exatamente quem está fazendo? Aí é exatamente esse mesmo grupo que vai pensar qual é o papel da filosofia na escola e fazer aqueles discursos libertadores, assim, do suposto papel emancipatório da reflexão filosófica na educação básica. Fica a reflexão aí. Enfim, de novo, né? Isso não é pessimismo tolo e nem otimismo tolo, né? Mas assim, colocar os pés na realidade e puxar a filosofia para o que a filosofia foi de começo, né? E deveria ter continuado a ser, né? Não virasse um instrumento de poder e enfim, né? De divulgação de coisas interessantes à ordem dominante. Mas fazer a filosofia responder a questões muito objetivas e muito importantes da realidade vivida. Nos ajudar a entender uma porção de coisas, né? E entender para que a gente possa viver melhor a partir desse entendimento. E não só por pura fruição ou prazer intelectual. Ou, enfim, mandem aí comentários e dúvidas e nós continuamos a conversar. Meu abraço a vocês e até a próxima.